programa de hoje, 1º de abril, vamos falar desse mês que é voltado à conscientização sobre a doença de Parkinson, tendo o dia 11 como Dia Mundial dedicado à enfermidade, né? Que é simbolizado aí pela campanha Abril Tulipa Vermelha. Mas para falar dessa data tão simbólica para pacientes e pessoas que convivem com a enfermidade, recebo aqui nos estúdios da TV Câmara a ativista Maria Isipato, fundadora do movimento Viver com Parkinson, o médico neurologista Dr. Carlos Rocha, professor da FAMERP, especialista nessa enfermidade, e o vereador Alex de Carvalho, vereador que é autor de leis que garantem o reconhecimento e o empoderamento de pacientes de Parkinson, como a lei que cria a carteira de identificação da pessoa com doença de Parkinson. Muito obrigado aos três pela presença. Maria, nossa parceira que faz tempo, vereador, Dr. Carlos Rocha também. Vou aproveitar e começar com o Dr. Carlos Rocha, para quem está acompanhando a gente. Doutor, explica, vamos começar do começo. O que é o Parkinson, doutor? Obrigado, viu? Bom, muito obrigado pelo convite, Alexandre. É um prazer estar aqui com vocês e os telespectadores também. Bom, resumidamente, a doença de Parkinson é a segunda doença neurodegenerativa mais comum, só perde para a doença de Alzheimer. É uma doença que caracteristicamente existem sintomas motores cardinais, dos quais o tremor de repouso, a rigidez e a lentidão de movimentos, que a gente chama no termo médico bradicinesia, estão presentes numa constelação de 2 a 3 sintomas. Alguns pacientes podem não ter tremor, têm rigidez, lentidão, e também são doentes com a doença de Parkinson. Caracteristicamente, existem alterações na região da substância negra do mesencéfalo, onde produz o neurotransmissor chamado dopamina. O que é o neurotransmissor? É uma substância química que faz a comunicação dos neurônios. E essa via que ajusta o controle do movimento fino, ela fica prejudicada com a falta dessa substância. Então, os pacientes começam a desenvolver esses sintomas. Existem sintomas motores, como nós dizemos, tremor de repouso, rigidez e lentidão, mas também existem sintomas não motores. Muitas teorias, a teoria de Braak, mostra que já existem alterações nos neurônios desde o intestino. Então, pode haver, antes de ter sintomas motores, alterações intestinais, alterações no olfato, alterações do sono com pesadelos, que chama transtorno comportamental do sono REM. Esses são caracterizados sintomas pré-motores. Então, existe uma constelação de sintomas motores e não motores, que muitas vezes os não motores até antecedem o surgimento dos sintomas motores, mas já fazem parte da constelação de sintomas do Parkinson. Então, é muito importante a conscientização da população na presença de alguns sintomas, procurar auxílio médico do neurologista, de preferência especializado em doença de Parkinson, porque ele tem uma sensibilidade maior, que o diagnóstico, apesar de existirem exames de imagem, exames funcionais que mostram essa falta da dopamina, o diagnóstico ainda é essencialmente clínico. E muitas vezes a resposta ao tratamento com a levodopa acaba fechando esse diagnóstico, não precisa fazer uma cintilografia, um exame mais aprofundado. É claro que dentro da investigação você vai fazer exames de neuroimagem, como ressonância, você pode ver a presença do nigrossomo, você pode fazer cintilografia para ver com TRODAT, para ver a marcação da dopamina no sistema nervoso. Então, existem exames complementares, mas a raiz do diagnóstico ainda é essencialmente clínico. Então, parabenizar a TV Câmara, você abriu espaço nesse mês tão importante. Todos os anos a gente está sempre envolvido aqui, a Maria é uma paciente, uma amiga já, que sempre nos chama para estar dando esclarecimentos. Nós tivemos várias oportunidades de estar presentes juntos aqui no seu programa. E mais uma vez quero parabenizar também a presença do vereador Alex, que desde o ano passado nos conhecemos, tivemos um evento lá na FAMERP e esse movimento tem crescido. Esse ano eu estou realmente muito impactado e muito feliz de ver a dimensão que tomou. E as forças foram se unindo e está realmente um mês bem dedicado à conscientização. Está realmente muito interessante tudo que se conseguiu com essas parcerias. Legal. Gente, Dr. Carlos Rocha, professor da FAMERP, neurocirurgião especialista nessa doença. Daqui a pouquinho a gente fala mais. Como o doutor disse, abril, mês de conscientização do Parkinson, e hoje, 1º de abril, estamos abrindo essa série de eventos que a Maria encabeça vários aí, tem outras associações também, outras pessoas, mas a Maria
enfim, está na linha de frente sempre. Maria, queria que você falasse um pouquinho dos eventos e também por que o Abril? Tem algum motivo? Foi escolhido aleatório? Claro que todos os meses a gente tem que estar falando disso, mas Abril, por que Abril? Abril foi um mês dedicado à questão da doença de Parkinson, em 1817, se não me engano, foi, né? Correto. 1817. Primeira descrição da doença. James Parkinson. James Parkinson. Por isso tem o nome Parkinson. E com isso, é falado tanto de forma nacional, né, como de forma também mundialmente falando. Com esses avanços, como o doutor acabou de mencionar, com as forças que foram buscando através das mídias, através da imprensa, através também dessas parcerias com instituições que no caso, tem o apoio, né, da FAMERP, do doutor, do pessoal aqui da Desativo, da TV Câmara, a qual eu quero te agradecer pessoalmente, e a todos que acolheu e abraçou, né, desde todas as dimensões. Eu falo que o projeto em si, ele vem para poder fomentar, para que as políticas públicas possam acontecer. É um trabalho pequeno, de formiguinha, mas que tem ganhado força e surtir efeito. A nossa preocupação maior hoje é com a questão das informações, para que elas cheguem aos pacientes de forma verídica e com coerência. Hoje, não temos tratamentos milagrosos, temos tratamentos científicos que são acompanhados por profissionais que estão aptos. E por ser uma doença de alta complexidade, nós, pacientes, às vezes somos abordados de formas errôneas para tratamentos que surtem efeito de imediato. E não tem um tratamento que vai te dar a cura, tem um tratamento que dificulta a progressão da doença. E o objetivo central da campanha de Abril é trazer informações, conscientizar a população e também a questão do paciente ser inserido na sociedade de uma forma que ele possa ser visto como ser humano. E é um trabalho que já vem caminhando, mas que depende do coletivo, não somente da Maria. Então, Viver com Parkinson, eu falo que ele pertence a todos, é de cunho social. Legal, a gente falou da programação, vou até pedir por Israel, a gente tem um calendário aí com todos os eventos agendados para esse mês, pedir para ele jogar aí na tela, ó. Então 1º de abril, abrindo aqui na TV Câmara, o mês aí da tulipa vermelha, né? É o nosso símbolo de... Por que tulipa vermelha, Maria? A tulipa vermelha foi uma homenagem que o Dr. James Parkinson recebeu de um paciente. E ele ficou como símbolo da causa para poder dar voz para a causa. Então, hoje, mundialmente falando, a tulipa vermelha representa a voz de todos os pacientes com Parkinson. Então, dia 4 de abril é o dia dedicado ao paciente. É um dia que a gente chama muito a questão da humanização, né, do acolhimento desse paciente, porque o paciente em si, ele precisa ser abraçado, tanto ele quanto a família. E dia 11 de abril é quando todo mundo fala da causa em si. 11 de abril. Então, hoje, dia 1º aqui, essa equipe representativa aqui na TV Câmara. Aí joga aí pra gente, Israel, de novo, o calendário de eventos. Aí dia 4, uma live no Instagram, né, Viver com Parkinson, com especialistas aí em distúrbios de movimento. 11 de abril, a caminhada da conscientização, às 9 horas da manhã, na Praça Dom José Marcondes. 50 primeiras pessoas ganham uma camiseta. 15 de abril, na Unirp, evento com acadêmicos de fisioterapia, que eu imagino, vou até passar para o doutor daqui a pouquinho, deve ser fundamental a fisioterapia, né? No dia 25, no Hospital de Base FAMERP, Sociedade de Medicina e Cirurgia, um workshop, um simpósio aí para pacientes e cuidadores. Vai ser na Sociedade de Medicina e Cirurgia. Sociedade de Medicina e Cirurgia. Conhecido como Clube dos Médicos, ele é atrás do Hospital de Base. Lá tem um anfiteatro que comporta até 250 pessoas. Esse ano nós estamos comemorando 100 anos da Sociedade de Medicina e Cirurgia, numa parceria junto com o Dr. Fábio Nazaré, que é diretor científico, neurologista também, especialista de movimento. O Dr. Rodrigo Ramalho, que é o presidente da SMC, nos cedeu o espaço para a gente trazer o paciente parkinsoniano, também uma forma de prestação de serviço à comunidade. Eles cederam de forma gratuita o anfiteatro para trazer essa extensão à comunidade e esses conhecimentos. Aberto a todos interessados, pacientes, cuidadores. Vão ter que fazer a inscrição só porque vai ter o controle por conta de café da manhã, que vai ser servido, né, um sábado de manhã. A gente escolheu o sábado de manhã para propiciar pacientes e familiares e cuidadores, que muitas vezes você tem um pai ou um parente que tem a doença, que quer ter mais conhecimento, mas às vezes o horário comercial te impede, às vezes, de você ir buscar esse conhecimento e apoiar o
o seu pai ou o seu familiar. Então escolhemos o sábado de manhã para ter mais acessibilidade, é um lugar que tem estacionamento fácil. Então acredito que nós vamos ter um grande público, como já tivemos aqui uma vez na Escola do Legislativo. O vereador Pedro Roberto promoveu uma vez, tivemos mais de 200 pessoas aqui. O ano passado foi na FAMERP, também foi bem interessante, junto do simpósio que fizemos, comemoração de 15 anos de cirurgia de Parkinson em Rio Preto. Então, cada ano esse movimento tem ganhado força pelo apoio de todos. Mais uma vez, agradecendo o apoio vereador Alex. do vereador Alex. Vou passar para o Alex só para encerrar a agenda do mês. Na sessão de terça-feira, dia 28, Tribuna Livre é a Maria que vai usar, Maria? Sim, Você... eu estou falando um pouco sobre os avanços, né, e as questões das políticas públicas que estão acontecendo. Eu falo que o nosso município, São José do Rio Preto, ele foi agraciado por pessoas que realmente entenderam a importância de dar voz para a causa. Então, assim, eu sou muito grata a Deus por ter pessoas que acreditam que dar espaço, abrir portas, muitas vidas serão transformadas e muitas famílias serão acolhidas. Sem dúvida. O doutor falou do vereador Pedro Roberto, ele é autor da lei que institui a calendário sazonal em abril. E agora temos o Alex de Carvalho, que é autor da lei já em vigor, devidamente sancionada pelo Executivo, que cria a carteira de identificação do paciente com Parkinson. E aí eu acho que entra numa dos pontos que a Maria tocou, Alex, para a pessoa ser reconhecida e tratada com dignidade, entre outras coisas que eu vou citar, mas queria te passar a palavra, como surgiu essa ideia, enfim, como funciona a carteira de identificação do Parkinson, que daqui a pouquinho nós vamos até ver o modelo aí, nós temos, mas deixa eu passar para o Alex. Parabéns pela iniciativa. Bom dia, cumprimentar todos os telespectadores, os munícipes de São José do Rio Preto, o doutor Carlos Rocha, que é um grande profissional hoje aqui em Rio Preto, e a Maria Zipato, que é uma lutadora da causa aí. E agradecer a oportunidade, Alexandre. Como é que surgiu? Eu conheci a Maria Zipato, ela veio me procurar a gente logo que nós assumimos. Para quem não sabe, eu sou portador de Parkinson, mas graças a Deus, com a ajuda das pessoas, nós estamos conseguindo vencer, né, Maria Zipato? E daí fui procurado por ela, fui apresentado ao Dr. Carlos Rocha e começamos a discutir, eu e a Maria, sobre uns assuntos aí do Parkinson. E surgiu a ideia dessa identificação para poder incluir o portador de Parkinson, ter inclusão mais, para poder ele ter uma identificação, porque são pessoas que talvez, o doutor vai confirmar para mim depois, são pessoas que talvez a pessoa não conhece que a pessoa é portadora, se não tiver uma identificação. Uma identificação, porque o meu caso mesmo, hoje ainda não está tão agressiva a doença, está controlada. Se eu passar numa fila para poder ir na frente, a pessoa vai maltratar, pode discutir com a gente. Só que eu tenho o Parkinson, então também tem um cansaço, tem algumas coisas. Então, com essa carteirinha, a pessoa vai poder também se identificar e poder ter. E vai ganhar também o passe, ela tem direito a andar de ônibus gratuitamente no transporte público, tanto ela quanto o acompanhante dela. Então, é uma coisa que veio para poder ajudar. Eu acho que agora foi regulamentada, até o dia 11, provavelmente, nós vamos estar dando a primeira carteirinha, que vai ser para Maria Zipato. Que, aliás, simbolicamente... Uma homenagem a ela, porque ela foi uma lutadora pela causa, e é a lutadora. Eu acho que o prefeito também agradecer ele de ter sancionado a lei, ter feito ter esse entendimento também que a lei é importante, e levar cada vez mais a inclusão do portador de Parkinson. Sem dúvida. Nós temos um modelo da carteirinha aí, que vai começar a ser emitida este mês. Pedir para o Israel jogar ali a carteira de identificação da pessoa com Parkinson, então vai ter a fotinho ali, todos os dados da pessoa, tipo sanguíneo, tudo mais. Pessoa chega, se identifica ali, tem uma série de benefícios, como o vereador falou, preferencial em filas, o transporte gratuito, né? E além de acesso mais rápido e simplificado a benefícios e serviços, como isenções fiscais, o transporte público gratuito
e o atendimento prioritário, além de contribuir aí na redução de barreiras, né? Já que a carteirinha pode minimizar burocracias que dificultam o acesso a serviços essenciais, como assistência social, inclusão social e benefícios aí já previstos em lei, inclusive isenção fiscal de determinadas contribuições. Para conseguir a carteirinha, vereador, tem um formulário, né? Isso. A pessoa preenche, pedir para o Israel também jogar o exemplo aí, o modelo do formulário, e aí qual a... Vai ser feito na Secretaria da Mulher e Deficiência Física. Então vai ser procurar a secretaria, lá vai ser emitida a carteirinha. Perfeitamente. Bom, gente, estamos falando sobre o abril, que é o mês da consciência, mês mundial, né? O dia 11 é o dia mundial, abril, mês aí da conscientização da doença. Estamos aqui com o vereador Alex de Carvalho, a ativista Maria Isipato e o neurocirurgião Dr. Carlos Rocha, também professor da FAMERP. Doutor, vamos voltar um pouco aos aspectos técnicos da doença. Quais as idades mais comuns que a doença começa a se manifestar? Quais os primeiros sintomas que as pessoas devem estar atentas? Porque, pelo que o senhor disse, às vezes não é a tremedeira, tem outros sintomas. E queria que o senhor falasse também, a gente citou a fisioterapia, a importância do tratamento físico também, não só medicamentoso ou por exames, lá, enfim. Queria nesses três aspectos. Sim, vamos por partes. Com relação à parte do exercício físico, que foi a última pergunta, é muito importante entender que a doença de Parkinson, ela acarreta muitas vezes dificuldades motoras, né? Então, o tremor, a rigidez, a lentidão de movimentos, isso você praticar atividade física já tem comprovação científica, musculação, atividade física de alta intensidade, que tem um papel benéfico neuroprotetor em doenças neurodegenerativas. Tanto um Parkinson quanto o Alzheimer, você tem o exercício físico como uma ferramenta não farmacológica muito importante. Então, o evento que vai ter com a fisioterapia é fundamental para equilíbrio, marcha, postura, mas também nós vamos ter nas palestras e na caminhada a presença de educador físico, que também é pós-graduado em fisiologia do exercício, que vai nos ajudar numa dinâmica física lá para poder mostrar a importância do exercício também na questão da doença. Com relação aos sintomas, muitas vezes a idade mais comum, 80%, 85% dos pacientes são acima de 65 anos. Então é uma doença mais associada ao envelhecimento, por ser uma doença neurodegenerativa. Só que nós temos cerca de 15% dos pacientes que vão desenvolver abaixo dos 65 anos. E esses pacientes, como foi o caso da Maria, se não começam o quadro com tremor, começa com um quadro de lentidão, rigidez, muitas vezes é associado a uma certa incapacidade motora, dor, e a paciente é associada a outra doença. No caso dela foi citada como fibromialgia, como outra patologia, problemas de coluna. Então, às vezes você tem pacientes aí com 40, 35 anos, começa a ter uma lentidão, uma dificuldade de movimentar o braço, acha que é algum problema neurológico diferente do Parkinson. Porque quando treme, como é comum o conhecimento que o tremor está associado ao Parkinson. Comum, né? Às vezes até o vizinho fala, não, olha, procura um médico, se deve ser mal de Parkinson. Muitas vezes, às vezes nem é mal de Parkinson, é um tremor essencial, que é um tremor de ação mais comum até que a doença de Parkinson, 3, 4% da população pode ter. E o paciente chega no consultório achando que tem Parkinson e fica aliviado, não, eu tenho um tremor essencial, que é uma doença de curso mais benigno. Também pode ser muito incapacitante, né, se ela for refratária aos tratamentos, mas muitas vezes ela consegue controlar bem com o medicamento, ela não é tão degenerativa com relação ao Parkinson. O problema do Parkinson hoje é que ainda não é uma doença que tem uma cura. Então você tem o quê? Tratamentos farmacológicos, que é a base de levodopa e outras medicações que vão ajudar a repor essa falta de dopamina, e também os tratamentos não farmacológicos, como a parte educação física, fonoterapia, porque pode ter alterações na fala, na deglutição, no horizonte clínico da doença. E muitas vezes o paciente pode complicar com pneumonia, broncoaspiração e vários problemas relacionados às complicações da evolução da doença. Antes de 1967 não existia levodopa. O tratamento era feito com alguns medicamentos mais antigos que não tinham uma eficácia tão boa. Então, o horizonte clínico de sobrevida desse paciente era em torno de 7, 8 anos de evolução, a pessoa morria engasgada, com dificuldade.
Depois de 1967, o surgimento da levodopa, até quem quiser uma dica de cinema, quem quiser assistir Tempo de Despertar, é um filme antigo do Robert De Niro, que mostra a história da descoberta da levodopa. Então é bem interessante, quem quiser assistir, mostra como é que foi. Né? E aí vai ter um episódio dos congelamentos, que a gente chama do inglês freezing. É até um dos motivos que eu acho que faz muito sentido essa carteirinha, porque muitas vezes o paciente chega com tratamento de levodopa, depois de 5, 10 anos, começa a ter flutuações motoras. Toma o remédio, dali uma hora ele está em on, ele está super bem, movimentando, às vezes ele entra numa fila, dali a pouco ele tem um off, ele congela, ele não consegue às vezes trocar um passo. E quem às vezes vê a pessoa às vezes andando, depois às vezes sai de cadeira de roda, chega de cadeira de roda e sai andando, às vezes não compreende a dimensão da doença. Então as flutuações motoras são muitas vezes grande prejuízo na qualidade de vida do paciente, porque às vezes elas são previsíveis no final da dose, mas às vezes elas são imprevisíveis. Isso gera às vezes constrangimento social e gera às vezes uma incapacidade da população leiga de entender o que está acontecendo com esse paciente. Acha que é uma simulação ou que está tendo algum benefício secundário. Então é importante esclarecer que a doença, na evolução dela, a base é a levodopa, inicialmente começa com uma dose mais baixa. Comprimido, doutor? Comprimidos via oral, é fornecido na rede, né, farmácia popular. Rio Preto é uma cidade exemplar na saúde, a gente pode falar isso, que tem desde a parte medicamentosa no posto de saúde, mas também tem vários centros de reabilitação de referência da prefeitura, ligado à RCD, ligado ao Luci Montoro. Então, Rio Preto é uma região que tem uma saúde realmente ímpar, comparando com o estado de São Paulo e com o Brasil. Então, a gente se sente privilegiado de estar dentro desse ecossistema, que a gente consegue ajudar. E o poder público de Rio Preto tem demonstrado que está sempre na vanguarda, mostrando sensibilidade ao olhar essa causa com essa própria carteirinha, que simboliza, na verdade, um olhar diferenciado para essa causa. São doenças neurodegenerativas que a pessoa pode ter aposentadoria, em determinado momento ela pode ter um adicional de aposentadoria, quando ela está dependendo do cuidador na fase mais avançada, e muitas vezes essa falta de conhecimento leva a pessoa a ter uma dificuldade, às vezes um familiar tem que parar de trabalhar para cuidar, às vezes, do pai, numa condição onde a doença está mais avançada. Então é importante situações como essa abertura da imprensa, para mostrar e conscientizar realmente que existem várias alternativas. Então, a base é o tratamento farmacológico, a base de levodopa e outras medicações que podem utilizar. Com o passar do tempo, você vai tendo mais flutuações e você tem que, às vezes, ir promovendo ajustes nessa medicação. Em alguns momentos tem que usar a medicação a cada 3 horas ou até menos. E aí, em casos refratários, aí, de 10% a 15%, lá na frente, depois de 5, 10, 15 anos de evolução, que você pode considerar até tratamento cirúrgico. Tá? Pesquisas recentes saíram, está na mídia, talvez você seja questionado isso na sua audiência, com relação a transplante de células fetais. Recentemente foi aprovado um estudo clínico no Japão, onde fizeram o transplante de células fetais. Essa tecnologia já foi tentada nos anos 80 com um resultado não muito bom, e agora saíram estudos muito promissores aí no último mês, talvez uma esperança para o futuro, esse transplante de células fetais para regenerar as células que foram degeneradas e conseguir algum futuro. Ainda é uma esperança, não chegou no Brasil, mas a ciência está galopando aí, tem vários medicamentos novos saindo, alguns estudos também. Essas últimas 2 semanas saiu um outro medicamento que age nos receptores da dopamina, um agonista dopaminérgico também. Então, a ciência, os vários grupos de pesquisa no mundo estão soltando várias informações positivas nos últimos tempos. Nenhuma delas ainda é a cura, mas minimizando os sintomas motores e melhorando a qualidade de vida dos pacientes, que é o foco. E estendendo essa janela, que antes de 1967 a pessoa não sobrevivia mais que 5, 7, 8 anos por conta da evolução, não tinha um tratamento muito eficaz. A levodopa estendeu essa janela e agora nós temos a cirurgia nos casos que são necessários e vários outros tratamentos. A cirurgia, doutor, no caso, seria esse transplante de célula fetal ou alguma outra coisa no cérebro? E, aliás, ia pedir para o senhor traduzir o que é uma célula fetal. Transplante de células tronco, né, derivadas de fetos, que são transplantadas na região para repor a dopamina, entendeu? É como se fosse uma células tronco. Entendi. E derivadas do sangue do cordão umbilical, essas coisas, nada que seja prejudicial ao feto, tá? A cirurgia que a gente fala, ela desde sempre na evolução da doença se fazia cirurgia inicialmente antes, nos anos 30, 40, 50, onde não existia um tratamento medicamentoso eficaz, você fazia através de técnicas de estereotaxia, não existia naquela época tomografia nem ressonância, era baseado em raio-x, em coordenadas cartesianas, você fazia pequenas lesões em regiões do cérebro
que melhoravam o tremor, melhoravam a rigidez, isso baseado no conhecimento científico que foi evoluindo, muitas vezes com achados até de forma surpreendente. O paciente teve um AVCzinho e aí na autópsia viu que aquela região, esse AVCzinho, deixou o paciente controlado de tremor e controlado da rigidez. Olha só. E aí eles começaram a fazer lesões naquela região por conta disso aí, depois dos anos 50. Com o advento dos marcapassos cardíacos, na França, lá em 1986, 87, em Grenoble, na França, nos Alpes, foram fazer uma cirurgia de lesão e viram que deixando estimulação com eletrodo de lesão de alta frequência por várias horas durante a cirurgia, viram que o paciente mantinha o benefício clínico, parava de tremer, ficava menos rígido. E aí estava evoluindo a tecnologia dos marcapassos para caração e aí postularam de que em vez de ir lá e cauterizar, se deixar o eletrodo implantado e deixar uma bateria jogando o estímulo elétrico, ia simular uma lesão e o paciente ia melhorar. E aí surgiu a era do DBS, que é da sigla do inglês Deep Brain Stimulation, que é a estimulação cerebral profunda. É uma técnica que tem mais de 30 anos no mundo, em Rio Preto nós temos 16 anos, que é uma ferramenta, não para curar, mas para melhorar essa questão da mobilidade, da rigidez, do tremor, dos sintomas motores, né? E melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Então, assim, nós temos hoje medicamento, terapia física, né? Fisioterapia, fonoterapia, musculação, durante toda a evolução da doença. A parte da psicologia para enfrentamento da doença crônica, que muitas vezes, no primeiro diagnóstico, paciente jovem, às vezes o impacto psicológico é muitas vezes por conta do estigma que existe na doença. Então, movimentos igual a esse da Maria Viver com Parkinson tira o estigma em relação à doença. Não é nada que a pessoa tenha feito. Existem questões genéticas que existem uma predisposição, mas às vezes os contaminantes que todos nós temos aí no ambiente, um agrotóxico no alimento, que temos hoje produção de alimentos, a maioria não é orgânica, então todos nós somos expostos à poluição do ambiente. Então tem vários estudos que mostram que esse combo de predisposição genética com o ambiente que a gente vive, principalmente na questão dos agrotóxicos, estão associados ao maior risco. Então, alguns agrotóxicos já foram banidos, que estão mais associados a isso, igual o paraquat e tal, mas a gente sabe que tudo isso aí faz com que tenha surgido um aumento da incidência da doença, mundialmente falando. Então, eles falam que é como se fosse uma epidemia de Parkinson. Associado a isso também nós temos o envelhecimento populacional. Como é uma doença neurodegenerativa, você tem um aumento dessa incidência de casos porque as pessoas estão vivendo mais. Então, tem muita gente, pessoas acima de 80 anos, você vai ter cerca de 6% da população que vai ter doença de Parkinson. Então, antigamente não se vivia até 80 anos, há 30, 40 anos atrás, a expectativa de vida média era menor. Então, as pessoas estão vivendo mais, então estão sendo mais diagnosticadas. Então, a doença tem realmente tido cada vez mais visibilidade por conta desses diversos fatores. Conseguindo dar uma qualidade de vida bem melhor. Na grande maioria das vezes, o tratamento medicamentoso e a reabilitação multiprofissional é a base do tratamento. A cirurgia vai ser considerada nos casos refratários, que são cerca de 10 a 15% dos pacientes, principalmente os pacientes mais jovens, que vão ter uma evolução longa da doença. Em determinados momentos vão precisar usar muito medicamento e vão surgir essas flutuações que aí muitas vezes, apesar do melhor ajuste possível de medicação, entra a cirurgia. Muitas vezes o tremor às vezes não responde adequadamente à levodopa, você precisa às vezes fazer uma cirurgia por conta do tremor refratário, que é muito incapacitante. Muito bom, gente. Dr. Carlos Rocha, neurocirurgião, falando aí das, enfim, peculiaridades, particularidades da doença de Parkinson. Doutor, a Maria estava me dizendo que a musculação tem ajudado muito ela. O senhor já confirmou isso aqui. Exercício físico. Como partir para esse exercício físico? A pessoa pode, por conta própria, ir numa academia, fazer exercício ou tem alguma orientação específica? Tem que ter um acompanhamento de um fisioterapeuta? Como que funciona essa introdução ao exercício? Sempre que possível, o exercício com supervisão ele é mais adequado, principalmente porque as evidências mostram que o treino de força e resistência eles têm melhores resultados. Então, a musculação onde você força chegar até quase o limite, né, da falha, tem um melhor resultado na questão da liberação de substâncias que são positivas para o sistema nervoso central. Então, sempre que possível, procurar um auxílio. Até acho que o poder público tem algumas academias ao ar livre, né? Isso é até uma coisa que me veio agora nesse momento, né? Dentro desse projeto. Vamos tentar fazer uma... Ter pessoas que façam
orientação para a comunidade, né? Profissionais educadores físicos. Porque não é todo mundo que pode pagar um fisioterapeuta, um até educador um físico. educador físico. Um exercício que está me ajudando muito, doutor, é o tênis. Então, até nesse simpósio vai ter uma palestra que nós vamos fazer no dia 25 do pessoal do Luci Montoro, tem um projeto do tênis de mesa, que o exercício alternado de raquete, tênis de mesa, tênis, ajuda bastante na flexibilidade e mobilidade, que é um movimento alternado. Então, vai ter uma palestra, o pessoal do Luci Montoro tem um programa lá de ping-pong, a doutora Regina Chueiro, que é a coordenadora, montou e realmente tem ajudado muitos pacientes no ping-pong. Ela montou agora? Tem um pessoal lá no Luci Montoro fazendo, então vai ter Então eu também vou entrar nessa. Vai entrar no tênis de mesa. Então, assim, o que eu percebo é que a gente pode ampliar e multiplicar essas iniciativas dentro dos vários centros de reabilitação, porque o Luci Montoro tem uma limitação, às vezes, física, da quantidade de pessoas que ela tem da região toda, e Rio Preto tem vários centros de reabilitação que podem estar ser usados. Assim, alinhados, utilizados. Tem o Centro do Idoso, então o poder público pode e deve, né, o papel do poder público ajudar e gerenciar todo esse ecossistema para ajudar as pessoas que precisam, né? Você vê, a gente discutindo aqui também me deu uma ideia aí para poder ajudar um pouco mais. Vou tentar criar um projeto dando uma isenção no IPTU para essas pessoas portadoras para ter uma condição melhor de poder ir. Realmente qualquer ajuda financeira nessas pessoas, porque a evolução da doença de Parkinson nas fases mais avançadas realmente ela pode trazer muita dificuldade e muitas vezes um familiar tem que deixar de trabalhar para cuidar dessa pessoa. Então, muitas vezes gastos relacionados à alimentação, às vezes tem momentos que você não consegue deglutir, tem que pôr sondas. Então, assim, é claro que aqui está todo mundo bem, mas aí você está falando um horizonte clínico de 15, 20 anos de evolução. Em algum momento pode vir um quadro demencial associado, que acaba gerando confusão mental, alucinações. Então, infelizmente, é uma doença que ainda tem um peso para a família muito grande. Por isso que esse simpósio que a gente vai fazer lá na Sociedade de Medicina e Cirurgia no dia 25... Dia 25 de abril, vai ser um período da manhã, gratuito. As pessoas só vão ter que se inscrever pela Sociedade de Medicina para ter o controle das pessoas, que vai ser oferecido um café da manhã para os participantes. É mais assim, ter a limitação, né, se der mais que 250 pessoas, nós temos que programar cadeiras para receber as pessoas. Mas o intuito desse evento é realmente essa equipe multiprofissional lá da FAMERP, do Hospital de Base, do Luci Montoro, com profissionais como fisioterapeuta, educador físico, neuropsicólogo, fisiatra, a doutora Regina vai estar presente, o doutor Fábio Nazaré, que é o neurologista-chefe do setor de submovimento lá. Nós vamos estar tentando falar de forma não técnica, porém acessível ao paciente familiar, essa informação de qualidade que a Maria sente essa necessidade. Então, nós vamos estar dando espaço também para a Maria, para o seu Oswaldo, da Associação de Parkinson da região, o vereador Alex, demonstrar tudo isso que está acontecendo para as pessoas terem esse conhecimento e terem a oportunidade de participar, né, dar as mãos e se juntar com essa causa. Também contribuir. Cada ideia é bem-vinda, cada atitude é válida, então grupos podem se organizar. A gente percebe que desde as reuniões que a gente vem fazendo ano a ano, se foram se juntando esses grupos, as pessoas vão se agregando e vai saindo muita coisa boa e positiva. Só o enfrentamento da doença, quando você está e vê uma pessoa ao seu lado aqui, ó, eu tenho Parkinson, mas estou aqui, sou vereador, estou trabalhando, estou tocando a minha vida. Tem pessoas que acabaram de receber o diagnóstico e entram em depressão. Na verdade, a depressão, muitas vezes, tem uma característica do recebimento da doença, mas muitos pacientes têm alteração pela química cerebral também. A falta da dopamina deixa, muitas vezes, a pessoa triste, chateada. E cerca de 50% das pessoas têm depressão no momento que tem o diagnóstico. Mas é por conta de uma falta da dopamina, esse neurotransmissor que dá aquela alegria, que dá aquele ânimo. Essa canseira que o Alex falou, muitas vezes é um estado de dopamina mais baixa. Então, atividade física, exercício, convívio em comunidade, dança, várias atividades. O apoio familiar, né, doutor? Apoio familiar. Ela está com uma netinha agora, foi o melhor remédio para ela. Ela nasceu a netinha dela, ela parece que foi melhor que o Prolopa, vou dizer, desculpa, da Levodopa. Brincadeira, mas... Doutor, mas e também, na verdade, quando se tem o diagnóstico da doença, não é o fim. Sim. É um começo de uma vida para você começar a trabalhar de novo. Sim. E se cuidar, né? Aliás, eu até comentei com a Maria a evolução dela, a evolução no bom sentido, né, Maria? Porque há uns anos atrás você não estava legal, estava com muita dificuldade de locomoção.
E você está muito bem. Até falei, o que aconteceu? Você falou o exercício físico. Queria que você falasse um E pouco. com esse professor do lado aí, né? Eu falo assim que é um complemento, é uma junção. E eu fiz um acompanhamento para RCD por 9 meses com profissionais que eu falo assim que foi ímpar. Um acompanhamento de médicos e profissionais que estão inteiramente dedicados ao paciente, porque não adianta você ser um excelente profissional se você não é um excelente ser humano. Eu, se me permite, eu quero fazer uma junção assim. O Dr. Carlos Rocha, o Dr. Fábio Nazaré, entre outros profissionais a qual eu tive acesso, eu falo que eles são diferenciados, porque ele não trata somente a doença, ele trata o humano que ele chega. Ele é um profissional que, quando o paciente chega, ele não chama lá do consultório, ele levanta e vai buscar o paciente que está lá sentado esperando pelo atendimento. Isso é fundamental. Por que eu estou falando isso? Para nós que somos pacientes, o acolhimento conta muito na hora de você falar com um profissional. E também ter essa oportunidade de que a pessoa vem junto com você nessa caminhada, eu falo que foi necessário para o meu crescimento também, doutor. E hoje ver minha neta, que eu estou assim, falo que foi meu combustível a mais para esse ano, foi o que deu notoriedade e a atividade física. Igual você colocou, nem todo mundo tem acesso a esse espaço que eu tenho, o Alex, o vereador, tem, outras pessoas têm. Mas a gente tem buscado forças, que é um trabalho que a gente faz na questão de campanhas educativas e de conscientização, que o município, o poder público, tem esses espaços que precisa ser fomentado, divulgado. É uma das questões também do mês de abril, para a gente fomentar, para poder fazer chamamento. E pedir também ao vereador, que também é nosso parceiro, é o nosso apoiador de causa, para poder a gente fazer um trabalho social de políticas públicas, para as pessoas também terem esse conhecimento que o poder público tem, né? Correto. Igual o doutor estava falando dessa questão do espaço do Temes, eu não sabia. Então, são informações que vão chegando, que vão agregando. E eu acho que é essa junção, por isso que a Maria acho que está bem. E acreditar que você tem que ficar bem. Uma coisa que eu falo para pessoas que me procuram, assim, não é fácil lidar com a doença. É uma doença que eu falo que é cruel. Ela te deixa lá embaixo. Mas eu não me permito ficar lá embaixo. Eu quero ficar lá em cima. Então, assim, eu falo que eu choro de manhã, à tarde me acompanha, à noite eu vou celebrar. Então, é esse. E a informação correta é fundamental, né? Necessária. Por isso a importância não só desse espaço aqui, é modesto perto do que vocês estão planejando para o mês. Vou pedir para o Israel pôr de novo aí para ficar bem reforçada as datas dos eventos marcados, em especial o destaque aí para o dia 25, o simpósio na Sociedade de Medicina e Cirurgia de Rio Preto, atrás do Hospital de Base. Você encontra hoje nas redes sociais facilmente o telefone da Secretaria da Sociedade de Medicina e Cirurgia. A gente pede que os interessados entrem em contato para deixar o seu nome, quem vai vir, os familiares, para a gente ter o controle das pessoas para poder oferecer uma acomodação de qualidade, né, e esse café que vai ser oferecido para as pessoas. Só repetindo, desculpa, doutor, o 4 de abril, a live no Instagram do Viver com Parkinson, só procurar aí no Instagram Viver com Parkinson, vários especialistas aí falando de distúrbios do movimento. 11 de abril, a caminhada da conscientização, às 9 horas da manhã, na Praça Dom José Marcondes. 15 de abril, na Unirp, o evento com acadêmicos de fisioterapia, já foi falada a importância aí da fisioterapia. 25 de abril, então, o encontro lá, o workshop, simpósio na Sociedade de Medicina. Fechando a programação, 28 de abril, Tribuna Livre aqui na Câmara Municipal, com a participação da Maria. Queria passar para o vereador Alex. O senhor falou, paciente, está aí, enfim, no tratamento, na luta. Como é que foi a descoberta sua, vereador? Como que o senhor, os primeiros sintomas, como que o senhor chegou no diagnóstico? Eu tinha uma dor crônica na coluna e comecei a tomando remédio, e fiquei uns 2 anos tentando melhorar essa daí. Daí eu percebi que eu fiquei com o braço esquerdo rígido. Daí eu fui no doutor, que daí me passou, falou, eu acho que os sintomas provavelmente é de Parkinson, vou passar para outro colega para poder o senhor ir lá. Daí fui nele, me deu a levodopa, comecei a tomar, tive uma melhora e falei, a vida vai continuar, se eu não continuar ela, eu vou me entregar? Não posso, tenho 55 anos ainda, tenho minha filhinha com 9 anos, então tem que cuidar, ainda preciso ter mais um tempo de vida boa aí,
E vou ter, com a ajuda, claro, que o senhor pega aí o Dr. Carlos, que é uma pessoa super preparada, para mim está entre os melhores do Brasil, para poder dar oportunidade para as pessoas melhorarem. Eu acho que tem condição. Os tratamentos hoje, que nem o doutor falou, ajudam muito. Agora, se você se entregar, falar assim, poxa, estou condenado. Ninguém está condenado, nós estamos vivendo uma vida nova e tentar viver cada vez mais firme. É isso aí. E a importância do diagnóstico quanto antes, né, doutor? Que nem o Alex disse, demorou 2 anos para, enfim, para chegar no fechar o quadro. Como nós comentamos no bloco anterior de perguntas, muitas vezes o sintoma, quando não vem tremor, ele tem um atraso no diagnóstico. Às vezes o neurologista que atende, ou o clínico que atende, ou o colega da coluna, não enxerga esses traços que a gente enxerga. A Maria falou que a gente vai receber na porta, a gente faz isso por uma questão de educação, mas já é uma análise o especialista em movimento. A gente gosta de ver a marcha, que muitas vezes a pessoa perde o movimento automático do balanço dos braços. Então a pessoa anda com o braço duro e o outro movimentando. Então o balanço do braço já é um sintoma. Interessante falar que o James Parkinson descreveu em 1817 6 pacientes, só 2 tinham no consultório dele, 4 ele viu na rua. Ele chamava de paralisia agitante, que ao mesmo tempo que a pessoa estava rígida, ela tinha. E quem cunhou o termo mal de Parkinson, maladie de Parkinson, foi um francês, na escola francesa, Jean-Martin Charcot. Então ele que cunhou o termo maladie de Parkinson, que acabou virando mal de Parkinson, que a gente... Mal de Parkinson não deve ser falado, mas porque não é um mal, é a doença de Parkinson. Mas é por conta que veio da escola francesa. A medicina, né, no começo do século XX, aí, tinha muita influência da escola francesa. E a neurologia moderna surgiu muito lá do Salpêtrier, na França, onde o Jean-Martin Charcot, para você ter uma ideia, a neurologia e a psiquiatria andavam juntos. O Freud, por exemplo, psiquiatra famoso, foi aluno do Charcot lá na Salpêtrier. Então... E é gozado que eu já conheço também. Se eu olhar uma pessoa, eu falo, poxa, isso daí eu acho que tá com Parkinson. Não é verdade. Então a gente já vai pegando o olho com o olho clínico. Então a gente muitas vezes pega, às vezes numa fase, às vezes bem inicial, e a gente fala, olha, não tem ainda todos os critérios para você fechar clinicamente o diagnóstico. Vamos acompanhar. Está te causando algum prejuízo funcional? Não, doutor, ainda não. Então vamos reavaliar daqui a algum tempo, porque pode ser que aí surjam mais sintomas, aí a gente começa a medicar, porque muitas vezes a gente não inicia a medicação enquanto não tem impacto funcional. Como não é uma terapia que é curativa, ela é para melhorar a sintomatologia, então a gente espera, às vezes, a pessoa aceitar, né? Esse início, às vezes, tem pessoas que agem com muita negação, e às vezes você precisa, vamos fazer o teste com a levodopa, se você melhorar clinicamente, é certo que entendeu? E aí a pessoa, às vezes, reluta um pouco e aceita, mas realmente... Existe um estigma muito grande pela doença. A pessoa acha que vai ficar inválida. E a vergonha, né? A pessoa tem gente que tem vergonha de... Não é nenhuma doença venérea, não é nada que você tenha feito de hábitos... Aliás, a gente não deve ter vergonha de nenhuma doença. Claro, né? mas isso está na cultura da população. Então, esse espaço é importante para desmistificar isso. Não é nada que a pessoa tenha feito de errado. Ela, infelizmente, ela foi acometida por essa doença, existe tratamento, e hoje, quando você tem um diagnóstico agora, 2026, nós temos um horizonte de clínico de pelo menos 20 anos pela frente. 20, 25, eu tenho pacientes com 33 anos de doença de Parkinson, que começaram jovens. E o que nós tivemos nos últimos 25 anos de evolução, o que nós vamos ter nos próximos 25 anos, haja visto esses trabalhos aí com transplante de células-troncos que mostraram resultados promissores, então está tem muita expectativa positiva de que a medicina vai evoluir para uma era de conhecimento mais aprofundado do genoma humano, das variações e um conhecimento mais molecular, que os tratamentos vão ficar mais individualizados. Essa medicina personalizada, esses algoritmos de inteligência artificial, análise de dados com machine learning, você vai ter uma capacidade de identificar padrões e situações que vão ajudar nos tratamentos. Então, nós vamos ter, às vezes, um ritmo mais rápido de lançamento de novos fármacos, de novas terapias, que deve ajudar. Então, isso tem que ser visto como visão positiva, de expectativa de futuro. Instituições como a FAMERP, o Hospital de Base, que são referência na região noroeste paulista, quando esses remédios chegarem, esses estudos chegarem, provavelmente nós vamos estar participando, em conjunto aí do Dr. Fábio, Centro de Pesquisas lá, para estar oferecendo isso para a população.
Então, estão várias possibilidades. Então, quem recebe o diagnóstico hoje tem que enxergar o que já andamos para trás. E o que evoluiu. E o que evoluiu. E que o futuro deve evoluir com bastante promissor. E associado a isso, que ela comentou, acho que tem que dizer que a medicina hoje, moderna, tem que ser uma medicina personalizada. Então, você tem uma tríade de sintomas, mas nenhum paciente é igual. Você tem um que treme um pouco mais um lado, outro que começa pela perna, outro que tem uma rigidez, começou acho que é problema de coluna. E não é uma doença de Parkinson, é uma pessoa com Parkinson. Então, por trás disso tem questões pessoais, familiares, angústias, uma família, uma profissão. Então, tem uma história por trás disso. Então, se você consegue enxergar o paciente além da doença, isso, sei lá, aprendi com meu pai, que era médico, meu avô, que era médico, sei lá, é uma coisa que veio do meu jeito de ser. Talvez isso até me direcionou. Eu tive minha avó paterna com Parkinson. Eu nem era médico, ainda era adolescente quando ela veio a falecer, mas eu convivi de perto na família o que é a dificuldade da doença de Parkinson. E ela tinha uma rigidez muito grande, o tremor, ela faleceu com 84 anos, depois de algumas pneumonias por engasgo. Então, eu vivenciei de perto o que é a dificuldade com a doença de Parkinson, isso sempre me tocou bastante. E o destino, a medicina me levou para essa área. Quem sabe até no inconsciente. Não, ainda bem. E assim, a gente consegue olhar esse lado, porque nós já vivenciamos isso na minha família. A minha avó paterna teve mal de Parkinson, a avó Nair, querida. E por isso a importância da boa e correta informação, né? Para superar preconceitos, não só de terceiros, mas do próprio paciente ali, às vezes, como acho que o Alex disse, alguns são crenças limitantes, né? Muitas vezes na psicologia chama de crenças limitantes. A pessoa acredita que ela não vai ser capaz, que ela não vai conseguir. Ela começa a ir na academia, ela começa a se movimentar, ela percebe que ela fica mais solta, alivia a dor, produz substâncias positivas, que são as endorfinas, a serotonina, a dopamina libera, aquela dopamina boa, né, do exercício. Exatamente. Então você vai perceber que existe várias coisas positivas aí no exercício físico. Então acho que se tiver que ficar uma missão de tudo isso que nós falamos, pratique atividade física. Tome o remédio adequadamente, siga uma boa alimentação. Mas a prática de atividade física, na Maria, é nítido. A evolução dela... qualquer um. A evolução dela nos últimos 2, 3 anos, quando ela intensificou o exercício. As últimas vezes que a gente fez o programa aqui, a Maria muita dificuldade, locomoção. Sim. Vamos dizer que agora só falta sair correndo. Né? Daqui a pouco nós vamos montar um time de jogador de Parkinson. Eu acredito, Alexandre, se você me permite mais um minutinho, as pessoas falam assim, mas você parece que você não tem a doença de Parkinson. Às vezes a gente não conhece as fragilidades internas, mas o que a gente tenta passar é aquela mensagem que você pode. Se você não pode ir na academia, você pode ir no parque. Temos aqui em Rio Preto uma represa maravilhosa com arborização, assim, que eu falo que para quem tem controle, que tem ansiedade, a caminhada, a conexão com a natureza, sabe? Eu não preciso de muito. Você fala, mas o que você pode fazer? Não, você também pode. Se você não pode ir na academia, faça uma caminhada. As academias ao ar livre. Isso. Né? Se você fizer movimentos aqueles assim para aliviar a rigidez. Uma caminhada já ajuda muito. E o acompanhamento de um profissional dentro de um espaço na academia, eu falo que é necessário. Porque nós que temos o Parkinson, a gente não tem a mobilidade de uma pessoa convencional com relação aos aparelhos. E nós precisamos dessas orientações. Então, na minha concepção, jamais, fazer sozinho. Procurar sempre alguém que possa te auxiliar. Claro. Bom, isso para qualquer um, né? Os especialistas dizem que ninguém deve fazer por conta própria. Gente, estamos chegando no final aqui. Eu só quero aproveitar o Dr. Carlos, fazer 2 perguntas de leigo, doutor, assim, curiosidade mesmo. A primeira, se em algum caso, desde que foi relatado em 1817, há algum relato de cura, vamos dizer, não existe cura, eu sei, mas há algum, porque na medicina tudo é possível, né? É importante te dizer que muitas vezes a pessoa chega para a gente com uma sintomatologia de parkinsonismo. O que é o parkinsonismo? É o tremor de repouso, a rigidez e a lentidão. Quando você faz a anamnese, que é a história clínica que o médico faz, às vezes você observa que essa pessoa está usando uma medicação para psicose ou uma medicação para labirintite por longo prazo, que pode haver um quadro de parkinsonismo medicamentoso. E aí a pessoa não tem a doença de Parkinson verdadeira, ela tem uma doença de Parkinson relacionada ao uso de um medicamento que cronicamente utilizado pode bloquear o receptor de dopamina e parece que é Parkinson. E aí quando você identifica, você fica muito feliz, porque você vai retirar essa medicação, se possível, né? A maioria das vezes é possível,
de 3 a 6 meses a pessoa vai reverter esse quadro. Então, assim, um caso que é reversível seria um parkinsonismo medicamentoso. Aliás, e a outra pergunta, e cai até um pouco nisso, doutor. O senhor disse normalmente 80% a 90% acima de 60 anos. Neurológico, alguma relação o Parkinson com o Alzheimer? E aí até complemento, um conhecido meu chegou a ser diagnosticado com suspeita de Alzheimer e foram descobrir que era um medicamento também que ele estava tomando, que estava deixando... Por isso que, assim, tanto a doença de Parkinson como a doença de Alzheimer são ambas doenças neurodegenerativas. Então, existe uma morte de neurônios por conta de questões que envolvem ali os neurônios. A fisiopatologia, que é como acontece a doença de Parkinson, a doença de Alzheimer, são diferentes. É uma relação. Um é relacionado à alfa-sinucleína, que é uma proteína normal que forma os corpos de Levy, que são conhecidos desde os anos 30, esses corpos de Levy, mas entenderam que está relacionado a isso. O Alzheimer já tem outras proteínas associadas. E a sintomatologia é diferente. Você pode ter, depois de 10, 15 anos de doença de Parkinson, um percentual de 10 a 20% das pessoas que vão ter demência associada ao Parkinson também. Existe uma entidade que chama demências de corpos de Levy, que rapidamente, em poucos anos, a pessoa fica com um quadro parkinsoniano muito severo e alterações neuropsiquiátricas e cognitivas muito severas. Então, existem várias doenças que às vezes se assemelham à doença de Parkinson nos primeiros 4, 5 anos e às vezes não são a doença de Parkinson verdadeira. Elas são mais raras, graças a Deus, porque elas têm um tratamento muito menos eficaz do que a doença de Parkinson, mas está dentro do escopo que a gente tem que falar que pode ter relação sim. Então, na doença de Parkinson é possível ter demência lá na frente, principalmente os pacientes mais idosos e com longa evolução de doença. Por isso é importante tratar desde o começo precocemente que todas essas atividades não farmacológicas têm um efeito neuroprotetor. Até o consumo de café, torra média, hoje em dia tem alguns estudos que recomendam o consumo de 1 a 2 xícaras de café, torra média, não pela cafeína, mas pelas substâncias antioxidantes que tem no café. Entendeu? Não a torra preta, aquela torra média que é um café que você consegue tomar até sem açúcar. Perfeitamente. Dr. Carlos Rocha, obrigado. Gente, dedicamos esse programa aí ao abril, o que é o mês da tulipa vermelha, de conscientização à doença de Parkinson, uma série de eventos programadas, dia 4 a caminhada, né, Maria? Dia 11, desculpa, dia 4 a live, dia 11 a caminhada, dia 25 evento lá na Sociedade de Medicina. Evento na Sociedade de Medicina. Mas só entrar, procura aí no Instagram. Vai ter todas as informações. Todas as informações no perfil do Viver com Parkinson. Vereador Alex, obrigado pela sua participação aqui. Parabéns pela lei. Se o senhor quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Não, só agradecer a oportunidade e vamos tentar fazer outros projetos para melhorar a vida do parkinsiano. Sem dúvida. E cumprimentar o Dr. Carlos pela oportunidade de estar nos dando aqui também esse conhecimento dele. Aprender mais um pouquinho. Mais um pouquinho, não, aprender muito. Muito. E a nossa amiga Marise Pato também, que é uma campeã na luta aí. Maria, obrigado, parabéns aí pela Eu que agradeço luta, mais uma pela vez. batalha, pelos eventos, por estar sempre encabeçando aí esses eventos informativos. Como eu disse, a informação é primordial, né? Necessário. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar diante de 2 pessoas e da tua presença também, por estar dando voz para essa causa. Eu estava até olhando uma foto atrás aqui do teu painel, um grito, eu falo que é um grito de força, sabe? O ecoar para que as outras pessoas sejam assistidas da mesma proporção que a Maria é assistida, que o vereador Alex é assistido. Esse é o sonho da Maria. E você está no lugar certo, porque se aqui tem um grito, aí atrás tem um megafone. Ai, que legal. Então, casou. Doutor Carlos, obrigado, viu? Eu que agradeço. Também encerrar, falar alguma coisa, fica à vontade. Eu que agradeço e parabenizo a Maria pela excelente trabalho e pelo vereador pela sensibilidade e estar representando os munícipes aí dentro da Câmara e essa população parkinsoniana
precisa da sua ajuda e tem muitos projetos que você pode e deve continuar desenvolvendo para melhorar a qualidade de vida dele. Alguma estimativa, dele. doutor, número de pacientes? No Brasil, mais de 200 mil pacientes. Estima que até 2050 isso vai chegar a cerca de 400 mil pacientes. O envelhecimento populacional, a nossa região é uma região privilegiada dentro do Brasil, dentro do estado de São Paulo, tem uma longevidade. Então, muito grande, o envelhecimento populacional tem causado um aumento, mas só temos visto muitos pacientes jovens. Então, essas questões relacionadas a genética mais ambiente, com agrotóxico, tem relação também com esse aumento. Doutor, é em torno de 1%? Em torno de 1% da população, mas conforme vai envelhecendo, acima de 80 anos, até 6% pode ter doença de Parkinson. Rio Preto tem uma estimativa, se for 1%, 5 mil, 6 mil pessoas. Talvez, aqui. Mais ou menos isso. Faltam estudos populacionais sérios, né, assim que a gente fazer. E Rio Preto precisa ficar de olho, porque até 2030 estima-se que teremos mais idosos do que jovens. Sim, nós estamos invertendo a nossa curva populacional no Brasil, né? Era uma pirâmide nos anos 70, está virando uma colmeia, né? Então, eram poucas pessoas que viviam até 70, 80 anos. E agora está ficando assim, diminuiu um pouco a natalidade, né? Os casais tinham 5, 6 filhos, agora tem 1, 2 filhos. Então está virando uma colmeia e isso... O poder público precisa analisar isso aí, porque tem que ter políticas não só para um governo, mas para longo prazo. Então, porque isso realmente, essas questões de exercício físico, tudo isso vão combinar com a saúde dos munícipes, né? Sem dúvida. Então, estimular todas essas alternativas, não só para as pessoas com Parkinson, mas para as pessoas... Isso que eu ia dizer, não só para o Parkinson, mas tudo as medidas de saúde geral as medidas de saúde geral que são cabíveis ao Parkinson servem também para a prevenção de Alzheimer, né? Questão de exercício, alimento, né, alimentação saudável, dieta mediterrânea, tudo isso aí é anti-inflamatório, né? Todas essas medidas são anti-inflamatórias, são prevenções de doenças neurodegenerativas. Então, uma vida saudável é a melhor prevenção hoje. Dr. Carlos Rocha, Marise Pato, Alex de Carvalho, muito obrigado e parabéns aí por cada atuação de vocês nas suas respectivas áreas. É isso aí, gente. Essa edição do X da Questão que tratou do Parkinson fica por aqui. Mas se você quiser rever esse programa, será reprisado logo mais às 8 horas da noite, amanhã às 7 horas da manhã e depois ao longo da nossa programação. Mas desde já ele está disponível nas nossas redes sociais, está lá no YouTube e também no Facebook. E lembrando sempre que você pode enviar mensagens para a gente com sugestões de pauta, entrevista, reportagem, o que você quiser. Nosso WhatsApp está aí na tela e as informações aqui da Câmara você encontra no nosso site, que é o riopreto.sp.leg.br. O programa de hoje teve os trabalhos técnicos do cinegrafista Wagner Bueno, o GC do Thiago Zatti, o controle mestre do Fernando Giroldo e o áudio do Israel Heleno de Castro. Valeu, gente.